É a paz do Senhor para todos vocês, o povo que está na live também. Então vamos dar início à nossa palestra de hoje, né? Como eu já vinha falando, vai ser acerca de 3 passos práticos. Pode citar 3 passos práticos, né? Que a gente pode colocar como diz, a gente praticar nas nossas vidas para passar a viver o melhor de Deus. É como a gente vê, né, que Deus ele lança uma promessa nas nossas vidas. Ele lança a promessa, como tem aqui, ó, promessa. Essa aqui é a promessa que Deus ele lançou sobre a sua vida. Você sabe qual foi a promessa que Deus te disse? Ó, William, eu vou te usar de tal forma. Ó, William, eu vou te dar um casamento. Ó, William, eu vou fazer isso. Então você sabe qual é a promessa que Deus ele fez para você. Só que aqui, ó, aqui tá a promessa que Deus ele falou para você. E aqui tá Deus. Isso aqui é uma balança, viu? Então aqui tá a promessa. Cada um de nós temos uma promessa que Deus ele nos deu, né? Então aqui é a parte de Deus. Deus ele faz a parte dele. A qual foi a parte dele? Foi declarar para nós que temos uma promessa. Aqui é a parte de Deus. Deus ele meu Deus, com minha própria voz. Então a gente precisa, né, entender qual é a promessa que Deus ele tem para cada um de nós. Então Deus ele deu a promessa. Deus ele fez a parte dele, que é essa aqui, a parte de Deus. Aqui é o Deus. E para que a nossa balança ela fique equilibrada, o que a gente precisa acontecer? A gente precisa agir, a gente precisa fazer também para que a balança ela não penda só para um lado. Não é só Deus que vai fazer algo para você na sua vida. Não é só Deus Deus vai dizer, olha, eu vou te dar um carro, mas você fique sentado assim, ó, que o carro vai chegar na sua porta, tem de mim trazer esse carro. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso procurar meios, eu preciso entrar no consórcio, eu preciso fazer o que for necessário, trilhar o caminho necessário para que a promessa de Deus ele aconteça na minha vida. Então aqui sou eu. Eu preciso, ó, trilhar esse caminho aqui, ó, para conquistar a promessa de Deus na minha vida. Assim é vocês também. Deus disse para mim, Elane, eu vou te fazer pessoa grande. O chamado que eu tenho para sua vida é para ser uma pessoa grande, fazer algo grande. Mas se eu ficar só sentada, parada, essa coisa vai acontecer? Eu vou morrer e essa promessa nunca vai acontecer na minha vida. É porque Deus não quis? É porque Deus não quis de mim? Não, foi porque eu não lutei para que as promessas de Deus se acontecessem na minha vida. Então eu preciso correr atrás daquilo que Deus derramou na sua vida. Deus disse, William, eu vou te capacitar como levita, vou te dar, vou te cantar, vou te dar, mas se você não procurar se especializar mais para isso, você vai ficar sempre só tocando só violão, só com vergonha. Então você precisa se posicionar. Então hoje nós vamos falar sobre isso, acerca de posicionamento. Posicionamento nosso para que a gente venha receber, né, as promessas de Deus. As promessas de Deus, Deus ele já enviou as promessas dele. Ele disse, ó, receba a bênção, Deus já nos deu um território, Deus já nos lançou, Deus tem as bênçãos dele derramadas sobre nós. Mas por que essas bênçãos de Deus ainda não se materializou nas nossas vidas? Justamente por falta de a gente colocar em prática aquilo que Deus ele disse que faria nas nossas vidas. Deus é quando ele derrama, quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Mas se você se movimentar, porque se a gente não se movimentar, essa balança aqui, ó, tem que ficar assim, ó, equilibrada. Se Deus fazendo, então vai ficar desequilibrada. Então não vai. Só eu fazendo e Deus também não tá. Não tá. Então a promessa de Deus tem que estar alinhada comigo, para que eu venha receber as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa caminhar lado a lado com o Senhor, para que tudo venha certo. Porque Deus fala que tudo coopera para o nosso bem. Então se tudo coopera para o nosso bem, a gente precisa fazer o quê? Praticar
colocar em prática aquilo que as promessas de Deus para as nossas vidas. O primeiro passo é que isso aqui é uma escada para a gente chegar aqui, ó, no sucesso, ou aqui, ou aí, nas bênçãos de Deus. Mas para a gente chegar aqui nesse sucesso, primeiro a gente precisa subir degraus por degrau. Aqui eu botei, são 3 degraus, mas são muitos mais degraus que a gente precisa subir. É muito mais desafios que a gente precisa alcançar para que a gente venha chegar na promessa, conquistar essas promessas que Deus ele disse que faria sobre as nossas vidas. Se a gente ficar sentado, parado, a gente não vai conseguir. Então, o primeiro passo é você ter clareza, você saber o que é que Deus ele prometeu para você. Você sabe o que é que Deus prometeu para você? Então, se não sabe, pergunta a Deus. Deus, todos nós temos um propósito, não é certo? Deus nos levantou todo mundo aqui para levar o ídolo dele e amar uns aos outros. Esse é o propósito de Deus para todo, universal. A gente levar o propósito dele para todas as pessoas. Mas existe algo que Deus quer, só que só você pode fazer, William. Só você, Guilherme, pode fazer. Só Hamilton pode fazer. Somente eu posso fazer. Então eu preciso entender o que é isso, o que eu vou ser, aonde eu vou ser útil. Então o primeiro passo aqui é clareza. Ó, a gente tem clareza do que Deus quer para nós. A gente se levantar, a gente entender, orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos capacite, que Ele nos mostre, tire as sujeiras dos nossos olhos, que impeça de a gente ver qual o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. E como é que a gente consegue fazer isso? Como é que Deus ele abre os nossos olhos? É através do quê? Da oração. Quando a gente coloca o nosso joelho em oração, a gente dobra o nosso joelho em oração, a gente pergunta a Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Deus, onde é que eu posso ser útil para ti? Então ele vai te fazer, ele vai abrir, você vai fazer isso, eu quero você em tal área. Porque quando a gente não tem clareza, quando a gente não sabe o que quer, a gente fica que nem cego no tiroteio, atira para tudo quanto é lado. Então Deus ele nos chamou para a gente viver como cegos, muito pelo contrário, Ele diz que a gente tem visão de águia. Então para que a gente tenha essa visão de águia, para que a gente tenha essa visão aberta, a gente precisa ter clareza. E Jesus é que nos clareia nossos olhos. Jesus que é o nosso colírio para abrir os nossos olhos para tudo que ocorrer nas nossas vidas. Principalmente onde Ele quer que a gente seja útil. Por exemplo, eu não tenho o dom de cantar, mas eu quero cantar, eu gosto de cantar, eu gosto do louvor, então eu vou me meter no louvor. Então, eu vou fazer o que ali? Vou passar vergonha. Porque se eu não sei cantar? Se meu negócio é pregar, eu vou fazer o que ali cantando? Se Deus não me chamou para isso. Precisa saber. Porque quem não sabe aonde quer chegar, nunca vai chegar. Quem não sabe qual o caminho para chegar nas promessas, vive pegando ponga nas promessas dos outros. Quem não tem a sua agenda própria, vive vivendo da agenda do outro. Deus nos chamou para ser únicos. Nós somos únicos. Nós somos especiais. Nós somos dotados de talentos. Porque Deus ele já derramou essas promessas sobre nossas vidas. O que basta é a gente aceitar as promessas de Deus e pedir a Ele que Ele abra nossos olhos, nos dê entendimento para que a gente possa chegar no processo, que a gente possa chegar aonde Ele quer. Pronto. No caso, a gente já orou, já entendeu qual a área que a gente quer, que Deus quer que a gente vá. O segundo passo é ação. Depois que a gente tem os nossos olhos abertos, a gente precisa agir. Não adianta eu saber que Deus ele vai me usar na palavra, mas se eu ficar sentado esperando que Deus vai me usar, então eu vou ficar aqui esperando o dia que Ele quiser me usar.
Aí muitas das vezes você está na igreja, alguém fala assim, o pastor fala assim, fulano, você vai pregar hoje. Não, não vou não, porque eu estou com medo, eu tenho tremendo, porque eu não sou capacitado. Você vai chegar ali na promessa? Não vai. Por quê? É assim mesmo, a gente vai subindo de degraus. Então, no começo, você não vai pregar como pessoas renomadas, não. Valorize o seu primeiro começo, a sua base, porque essa é a sua base. Então, não sinta medo, não se sinta incapaz, desvalorizado, ou que outras pessoas pregam melhor, cantam melhor. Isso não vale só para a sua vida espiritual, não. Mas é para toda e qualquer área da sua vida, seja para a vida financeira, seja para a vida espiritual, seja para a área de relacionamento amorosa, para a família. Em tudo a gente precisa ter clareza, saber onde quer chegar, na visão. Como é que na empresa a gente precisa ter o quê? A missão, a visão, para poder a gente saber o caminho. A palavra de Deus disse, se a gente não se assentar para poder entender primeiro o que fazer, a gente vai parar. As pessoas vão dizer, para lá começou e não terminou. Então, e você vai se sentir desmotivado, porque se você não sabe para onde você vai chegar, acho que não deveria achar. Porque se você não sabe, você nunca vai achar. Então, a ação, a gente precisa achar. Ter ação. Mas, como é que eu acho? Você sabe qual o caminho? Deus te deu a direção aqui, no primeiro passo? Siga de acordo com o passo que Deus ele te mandou. Deus ele disse para Abraão, sai da tua parentela, sai, vai para uma terra aí onde eu te mandei. E aí, que lá eu vou te mostrar, vou te dizer o que você vai fazer. Ele teve que ter uma ação, ele teve que ter uma atitude de fé. O crente, ele não precisa ver o chão para poder passar. O crente precisa colocar o pé antes de ver o chão, porque é isso que é fé. E o que falta no nosso meio é isso. A gente primeiro precisa ver para crer, ver para poder fazer. Mas a gente que somos crentes, nós que temos fé, a gente primeiro precisamos agir agora. Não é de qualquer forma. É como aqui, ó, é debaixo da ordenança de Deus. Abraão, ele foi sem saber para onde ia, mas ele foi através do que Deus que disse para ele ir. Então ele precisa que Deus lhe ordene qual a direção. Não adianta eu querer agir da minha forma, agir com a força do meu próprio braço, porque aí também vai ser a mesma coisa de eu não ter clareza, porque eu não sei para onde vou, não sei qual o caminho seguir, não tem uma pessoa certa para me guiar, porque a pessoa certa para nos guiar é Jesus. Quando a gente senta para ter a clareza, para ter o entendimento, a gente vai acertar aqui. Quando a gente senta para planejar, a gente acerta na ação. E aqui, terceiro passo, que é a superação. Superação. A gente precisa superar as dores, os medos, as afrontas, as pessoas negativas. A gente precisa, se a gente quiser chegar em algum lugar, se a gente precisa chegar na promessa, receber a promessa, se a gente quer um trabalho, se a gente quer abrir uma empresa, se a gente quiser ter uma vida com Deus, a gente precisa superar todo e qualquer desafio que aparecer na nossa frente. Vencer os gigantes, entendendo que não é como o seu gigante, que você vai enfrentar seu gigante, não é da mesma forma que eu enfrentei os meus gigantes. Cada um aqui vai ser levantado, cada um vai ser usado as roupas que Deus te deu. Davi, ele foi vestir as roupas de Saul.
Porém, as roupas de Saul não coubem, a armadura de Saul não coube em Davi, porque Davi era menor. Então, o que foi que aconteceu? Ele largou a armadura de Saul para lá e pegou aquilo que ele normalmente utiliza, que é a fenda e as pedrinhas. Então, use aquilo que Deus te deu. Qual é a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos? O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? O que é que Deus disse que é para você fazer, para você chegar na promessa? E essa promessa engloba aqui a nossa vida espiritual, a nossa salvação. O que é que Deus te disse? Ó, você precisa fazer isso. Quais são os passos? Aqui são os passos, ó. Um pé, vou pegar, não desenho muito bem não, viu? Para chegar aqui na promessa de Deus. Para a gente receber essa promessa, a gente precisa superar o seu passado. Na aula da semana passada eu falei sobre as 3 mentiras de Satanás. Para impedir que a gente chegue no nosso propósito de vida. Primeira mentira foi qual? Alguém lembra? Vocês que estavam aqui, vocês lembram? Qual foi a primeira mentira? Não sou capaz. Hã? Olhar para o passado. Ele usa o nosso passado. Seu passado não te condena. Seu passado ele não te condena, então você precisa superar o que você viveu no passado, ou o que fizeram com você no seu passado. Entender que seu passado ele não te condena. E a segunda, foi o que você acabou de falar. Que eu não sou capaz. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer algo, que já entra aqui na parte da ação. Deus já te capacitou, Deus já derramou a graça sobre você. Deus ele já derramou o Espírito Santo sobre você. Então, o Espírito Santo de Deus te capacita para fazer todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus nos capacita. Para Deus nada é impossível. Então, se a gente estamos com Ele, a gente pode ir com toda a força, com toda a coragem, com toda a ousadia, porque a gente vai alcançar se a gente seguir os passos, obedecendo o que Deus ele fala. E a gente recebe as promessas de Deus. A gente passa a viver o melhor de Deus nessa terra, como foi o tema da nossa festa. Se a gente obedecer, a gente viverá o melhor de Deus. A gente comerá o melhor de Deus. Não só alimento físico, mas alimentos espirituais, mas alimentos materiais. Deus que ele quer dar o melhor para os filhos dele. Mas para a gente viver esse melhor, para a gente ter esse melhor de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa superar todos os desafios que aparecerem na sua frente. A gente precisa colocar em prática. Aqui eu disse o que a gente precisa orar. Então, ore, peça ao Senhor para que te dê clareza. Pergunte a Deus, Deus, onde é que eu sou útil? Deus, onde eu posso te servir? Deus, aonde quer que o Senhor quer me levar? Deus, qual o caminho que eu devo seguir para conquistar as promessas do Senhor na minha vida? No segundo passo, a ação aqui, o que você precisa fazer? Pegar uma folha de caderno, pegar alguma coisa e colocar, né? E se autoanalisar, se conhecer, perguntando ao Senhor, ó, Deus aqui ele não disse? E aqui aí Deus vai dizer, ó, filho, você vai se analisar quais são as suas habilidades, o que é que você pode fazer para alcançar. Eu sei ler, Deus disse que você é uma ministra, então eu sei ler, então o que é que eu posso fazer? Pegar um livro e estudar. Eu posso pegar um vídeo na internet e procurar estudar. Eu posso pegar a Bíblia e começar a ministrar, começar a fazer esboço, Então é isso que eu posso fazer, contando com a ajuda de Deus. Então a tarefa é essa, que você analise, veja quais são as habilidades que você sabe fazer. O que você sabe fazer. E aí vai pedir ao Deus para
te capacitar para usar essas ferramentas que Deus já derramou sobre a sua vida. Você não sabe louvar? Você não sabe tocar? Então é dessa forma que Deus quer te usar. Se porventura tem algo que Deus ele tem falado no seu coração, quer te usar de uma outra forma, permita que Deus te use dessa forma. Não fique com medo, não, com vergonha, impedindo que Deus, impedindo o seu crescimento, porque você só está impedindo o seu crescimento. Eu só estou impedindo o meu crescimento, você só está impedindo o seu crescimento. Quando você não supera isso aqui, não supera seu passado, a gente precisa superar os traumas, superar as coisas que a gente viveu, superar as palavras, as pessoas vão o tempo todo dizer que ficar tentando colocar prazo de validade em nós. O que a gente não pode dar ouvido é o que essas pessoas falam. Elas vão sempre dizer que a gente não pode conseguir, mas eu sei qual é o meu alvo. A gente prosseguir no nosso alvo, prosseguindo avante para conquistar o propósito que é o que? A salvação da nossa alma. Que é o propósito que é conseguir nosso emprego. Qual é o propósito que você colocou no seu coração, que Deus colocou no seu coração? Supere todo e qualquer desafio que for necessário. Busque ferramentas. Tem na internet aí que pode ajudar muita gente de graça. É só ter uma internet e um celular. Hoje em dia, quem que não tem, né? Até minha sobrinha de 5 meses fica agoniada com o celular. Se tirar o celular dela, misericórdia. Então, se uma criança de 5 meses já sabe o que quer, a gente com toda a idade que a gente tem, será que a gente não sabe o que a gente quer? A gente precisa saber o que a gente quer. O que é que você está buscando? O que é que você tem na mala? Quais são as experiências que você viveu, que você pode usar ao seu benefício? Não só para o benefício dos outros, mas para o seu benefício. É hora de você olhar para você. Não só dar para o outro, mas você precisa dar para você. Você precisa se motivar, você precisa buscar as promessas de Deus na sua vida. Eu estou aqui ministrando para vocês, mas eu preciso também buscar para poder eu ministrar para vocês. Porque eu preciso também superar todos os meus desafios para dizer para vocês, supere os desafios de vocês. Vocês são capazes. Se você colocar em prática, vocês vão conseguir vencer qualquer desafio. Porque já tem a promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus ele vela pela sua palavra. Você está obedecendo. Então o resultado é bênção. O resultado é sucesso. O resultado é as promessas de Deus na sua vida. Esse que é o resultado. Mas se porventura a gente ficar sentada de braço cruzado, não orar pedindo a Deus clareza, não agir após Deus ter dado a direção e não superar, Deus abriu os olhos. Deus falou, mas se você ficar preso aqui, ó, não posso, porque eu cantei e me vaiaram. Eu não posso pregar porque eu sou tímida. Porque eu não posso porque eu não sei falar. Eu não posso porque eu não tenho estudo. Eu não posso porque minha mãe fala mal de mim. Eu não posso porque se eu for fazer isso, as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não se, você precisa romper esse desafio. Sair do casulo. Para sair do casulo dói. Para sair do casulo dói. Para você receber as promessas de Deus vai doer. Porque você vai ter que se esforçar. O nosso corpo é preguiçoso. Nosso corpo quer ficar mesmo fadigado. Vai a gente fazer uma caminhada, fazer um exercício numa academia para você ver o quanto o seu corpo não reclama. A nossa mente é a mesma coisa. Aí como é que ele reclama? Eu não posso, nos auto-sabotando, cheio de crenças limitantes, dizendo que não vai conseguir. Enquanto a gente ficar dizendo, eu não vou conseguir, de fato, você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você trocar o eu não vou, para eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus, aí sim você vai conseguir tudo o que você quiser.
você será uma pessoa imparável. As suas dores serão transformadas em combustíveis para você alcançar. Não fique sofrendo em vão. Não passou? Não sofreu? A dor naquele momento é inevitável. Mas você pode dizer, ó, agora chega, não quero mais sofrer. Isso aqui não vai mais me causar dano nenhum. Isso aqui não vai mais, o que eu vivi não vai me paralisar mais. Agora eu quero viver algo novo. Eu quero receber a promessa de Deus. Porque as promessas de Deus já foi derramada. A gente precisa estender as mãos de verdade para receber. Estendam as mãos para receber as promessas de Deus na vida de vocês. Assim como eu também preciso isso. Estender as mãos para receber. Não apenas no ato de fé, abrir as mãos, mas também arregaçar as nossas mangas e colocar o pé na frente, colocar Deus na frente e seguir. Eu quero comprar uma casa, mas eu não busco um emprego. Ou eu tenho até um emprego, mas eu não junto um dinheiro para poder fazer, para poder conquistar essa casa. Então essas promessas não vai acontecer na sua vida. O seu sonho, aquilo que você projetou, não vai acontecer enquanto você não se movimentar para que isso aconteça. Como a Mr. fala nas palestras dele, rompa os desafios, rompa os seus propósitos. Entenda que a promessa já foi derramada, já é sua. O não você já tem. Você precisa correr atrás do sim. O sim de Deus. A Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, a gente precisa ligar aqui na terra primeiro. A gente precisa batalhar aqui primeiro para Deus responder de lá. A gente precisa clamar. A Bíblia fala, clama a mim que eu responder-te-ei. Então, a gente precisa o quê? Agir. Como? Através da oração. Clamou a Deus, Deus vai responder. Ó Deus, a promessa do Senhor é essa sobre minha vida. Qual o caminho que eu devo seguir? Muitas vezes a gente quebra a cara por causa disso. Muitas das vezes Deus derrama a promessa, você sabe até a promessa, você quer receber, quer dar essa promessa, mas não espera a orientação de Deus, quer agir com a sua própria força. Também não vá, que você não vai chegar no caminho porque você quer pegar atalhos. E nosso Deus não é um Deus de atalhos. A gente precisa seguir em frente, seguir debaixo da proteção de Deus, com as ordenanças de Deus, obedecendo a Ele, para que as promessas dele Ele venha derramar sobre as nossas vidas. Então, dessa forma que a gente vai receber todo e qualquer passo. Eu até coloquei aqui, né, o passo da clareza, né? Aonde a gente quer ser útil? Aonde você quer chegar? Você precisa se fazer essas perguntas. Aonde eu, Elane, quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Então, cada um de vocês precisa se perguntar isso. Aonde que eu quero chegar? O que eu estou fazendo agora vai me levar para onde eu quero chegar? Então são respostas que você mesmo já tem. A gente tenta o tempo todo fugir. E depois a gente fica reclamando, dizendo que Deus não gosta da gente, reclamando que Deus está demorando, que Deus está tardando. Mas as bênçãos já foi derramada sobre nós. A gente precisa receber. A gente precisa ir em busca das promessas de Deus acontecer. Né? Então, como eu já falei, na prática a gente vai fazer o quê? Coloque quais as habilidades que você tem, o que você carrega na mala. Aqui, ó, dentro de cada um de nós, Deus tem um propósito para a gente lidar. Agora, se conhecer leva um tempo, não é? Você vai precisar se parar, estar em um lugar quieto, só você e Deus, e colocar numa folha de caderno ou no celular mesmo as habilidades que você sabe, o que você pode fazer para poder conquistar o objetivo que você quer. Não precisa ser só a vida com Deus, não. Mas cada um aqui quer
quer receber algo, quer ter algo, quer fazer algo, quer fazer uma faculdade, quer comprar uma casa, uma moto, seja lá o que for. Cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem algo que deseja. Mas para poder a gente viver esse algo, primeiro a gente precisa entender e os caminhos que vai nos levar para este algo. Então, no segundo passo, é aqui, ó. Botar em prática o que eu aprendi. Good night! Se você tem um... Pera aí, mãe. Se você tem um dos... Boa noite. No segundo passo, se eu... Quem trouxe você? Você? Não ia prestar Ou foi atenção. você? Se você tem um dom para pregar, né, como eu já falei, a gente tem um dom para pregar. Não vai adiantar nada se eu não pegar a Bíblia para ler e estudar. Esse dom para mim não serve. Por quê? Porque como é que eu vou pregar se eu ao menos não saber o que está escrito na palavra de Deus? Deus me chamou para ser líder. Como é que eu vou ser líder se ao menos eu não pego um livro ou na internet mesmo um artigo sobre liderança? Eu vou ser empresária, mas como é que eu vou ser empresária se ao menos eu não tenho coragem de pegar uma caneta dessa e sair vendendo? Você vê, o dono da SBT, como foi que ele conquistou a promessa dele? Foi vender canetas. E ele não deixou se paralisar por causa do seu começo, que foi... Com certeza não foi um começo fácil, para ninguém nunca é. Não se deixou parar. E hoje ele está aí. Alcançou a promessa. Para a gente alcançar essa promessa, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa agir. A gente precisa ir em busca, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Que muitas das vezes não é tão confortável assim, mas a gente insiste em ficar nesse lugar. Insiste em um relacionamento que só tá dando dor de cabeça, que Deus tá falando, não saia desse lugar, esse relacionamento não é pra você. Insiste de estar em um relacionamento em que o homem bate nela, você bate nele, é aquela confusão, aquele é o erro. Mas não, ele é meu, eu vou ficar, sabe aquela história do urso? Que quanto mais a panela é quente, quanto mais ela aquecia, muito mais quente, quanto mais queimava ele, mais ele apertava, assim, ó, e acabou morrendo, lutando por uma panela quente. Então, cuidado com o que você anda segurando. Ele achava que alguém, que ele tava queimando ele, achava que alguém tava tomando. Cuidado com com cuidado com o que você anda segurando. Porque você pode achar que isso que você está segurando é vida, mas é caminho de morte. Pode ser morte, né? É laço do diabo na sua vida. Tem relacionamentos que é laço do diabo. Tem pessoas que vêm para amizade mesmo nas nossas vidas que é laço do diabo. Para tragar a sua vida aqui na terra ainda na eternidade. Existem duas eternidades. Uma eternidade é com o Senhor e a outra eternidade é com Satanás. A gente precisa escolher qual dessas eternidades a gente vai querer viver. Se é na vida em abundância com o Senhor ou se é viver no inferno, sendo queimado com Satanás. A gente precisa... Tudo na vida é escolha. Todas as vezes que Deus abençoa alguém, Ele fala o quê? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Foi a tua fé. Então você precisa praticar a sua fé. Essa é a ação. Haja. Comece a agir. Saia desse lugar aqui hoje. Saia dessa live hoje com esse sentimento de se transformar com a mente renovada. A gente precisa ter a mente renovada. O que é que eu quero chegar em tal lugar. O que é que eu vou fazer para chegar nesse tal lugar? Começa a pesquisar na sua memória, ver o que é que você tem nas suas mãos e começa a usar. O começo não é fácil, não. Crescer dói. Crescer dói. Mas é necessário. É necessário a gente crescer. Que a gente não venha ficar como crianças o tempo todo. Crianças que fazem o tempo todo birra o tempo todo. Ou então fica com briguinha, dizendo que tá brigando com Deus. Ah, se você não me der isso, eu vou sair da tua presença. Quem vai se prejudicar é você. Quem vai se prejudicar é você. Porque dentro
quando a gente estamos com o nosso pai, olha o filho pródigo, ele estava vivendo com o pai dele era de posses, então ele tinha uma vida boa, mas ainda assim ele achava que aquela vida não era boa. Então ele disse: pai, me dê o que é meu, me dê minha parte na herança, que eu quero ir embora. O pai, o que o pai fez? O pai dividiu entre os dois irmãos. O outro ele não pediu, mas ele deu. Então a gente precisa ter um cuidado também no que a gente pede, porque pedir é bom, mas a gente precisa saber como é que pede, porque o que você pede para você também atinge as pessoas que estão ao seu lado. Para o irmão do filho pródigo foi bom, porque ele recebeu uma quantia de dinheiro, recebeu suas posses, mas ele continuou com o pai. Mas ele gastou tudo que tinha. A Bíblia não fala com quem ele gastou. Como as pessoas falam que foi com prostituta, não sei o quê. A Bíblia não relata com quem foi que ele gastou. Só sabe que ele gastou igual um louco, igual uma fera. Gastou tudo que tinha. E depois que acabou tudo que tinha, ele foi pedir um emprego, foi pedir ajuda. E o que aconteceu? Ele chegou a um nível de estar ali no meio dos porcos, de desejar aquela cevada, a comida, as verduras, a comida dos porcos. Mas aí ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou do pai e disse: ao menos o meu pai servia bem os seus servos. Então o que eu vou fazer? Vou voltar para ele e vou pedir a ele que pelo menos me aceite. Mas quando o pai dele viu ele, não chegou. Um dos seus empregados. Não chegou, ele nem chegou perto. O pai avistou de longe e foi ao encontro dele. Abraçou, beijou, fez aquela festa, preparou, pegou a melhor ovelha que tinha, porque o filho dele tinha voltado. E tudo aquilo que ele estava preparado para dizer ao pai, não chegou nem tempo de falar, porque o pai nem quis ouvir. Então Deus é esse pai. Deus ele não quer ouvir as nossas... O que foi que a gente viveu. Deus ele quer que a gente esteja mais próximo a ele. Que a gente se aproxime mais dele. Que a gente esteja debaixo do teto dele, morando com ele. E ele não voltou para casa e Deus não ficou perguntando o que foi que você fez. O que você fez lá? Ou nem passou na sua cara. Agora que você pegou tudo, gastou tudo com suas ideias, com seus desejos, agora você vem para mim querendo perdão. Deus ele não fez isso? Não, Deus ele fez a maior festa, celebrou. É tanto que o amigo, o irmão, não gostou. O irmão não gostou porque ele fez a festa. Porque quer dizer que eu estou aqui, nunca te pedi nada, nunca pedi, mas o Senhor, para esse meu irmão aí, que te pediu, foi embora, gastou tudo que ele tinha, como ele queria, no seu bel prazer. O Senhor deu a melhor ovelha, porque Deus ele é assim. Deus ele ama tanto o que está fora, mas também ele ama o que está dentro. Então, o irmão mais velho, quando chegou, viu a festa e ficou cá fora, ficou emburrado cá fora. Então aí o pai, o que aconteceu? O pai largou o filho que estava lá dentro e voltou para buscar. Eu nunca te dei porque você sempre esteve comigo. Então tudo que é meu é teu. Então a mesma coisa Deus fala para a gente que estão dentro da igreja. Muitas das vezes a gente pensa, as pessoas pensam que Deus ele só se preocupa com as pessoas que estão, as almas que estão aí fora. Mas muito pelo contrário, Deus se preocupa tanto que está fora quanto quem está por dentro. Ele se preocupa mais com quem está por fora, porque quem está fora está servo de Satanás, está servindo de escravo para Satanás. Mas o que está dentro não, o que está dentro está protegido, mas ainda assim ele não deixa de dar abastimento para a gente que está dentro da promessa, dentro da casa dele. Então a gente precisa, em busca, perdoar nossos irmãos, perdoar aquele que falou mal da gente. Entender que Deus ele nos ama. Deus nos ama de uma forma incondicional. Não há como explicar o amor de Deus. Então a gente precisa nos esforçarmos para receber essa promessa que já foi derramada.
todos os bens que eu tenho é teu. Então receba. Deus hoje tem anel para colocar nos nossos dedos. Deus hoje tem uma capa, túnica, sei lá, para botar em nós. A gente precisa nos arrepender. A gente precisa batalhar para viver as promessas de Deus. A gente precisa querer, desejar estar com Deus. A gente precisa desejar receber as promessas. Desejar superar os desafios das nossas vidas. A gente precisa entender que essas dores que a gente tem serão transformadas em combustível para nós. A sua dor coopera para o seu crescimento. A gente costuma entender que a dor veio para nos paralisar, muito pelo contrário. A dor veio para te fortalecer. A dor veio para que você seja curado, porque às vezes você tem o coração magoado e não sabe. Então precisou haver uma dor dentro de você para você ser curado. Ou seja, você está com o seu corpo doente, mas não se manifestou nada. Se a dor não vier, você não vai saber, você não vai no médico. Se você não faz um exame normal de rotina, então você só vai saber quando essa dor vier. Quando a dor vier, uma dor forte vier, você vai no médico. E aí você vai saber o que você tem. Então a dor é revelação de Deus para a tua vida. A dor é combustível de Deus para que você alcance as promessas de Deus. Então não pense na dor como um empecilho, um impedimento para você alcançar as promessas de Deus. A dor nada mais é que uma escada para você subir. A dor é para você mudar de direção. A dor é para você pensar racionalmente. Esse caminho aqui para mim não dá. Porque eu estou causando muita dor, estou sofrendo demais, então deixa eu ver outro caminho aqui. Então você vai testando até você conseguir estar no caminho certo para receber as promessas de Deus, para viver o propósito de Deus na sua vida e até mesmo o seu propósito. Que a gente sempre se propõe algo, né? Final de ano mesmo, a gente sempre diz: esse ano eu vou na academia, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou ler tanto livro, mas no final das contas não faz nada. Então que a gente venha parar de procrastinar, parar de ruminar as dores, as tristezas, os lamentos e colocar em prática. Que essas dores venham ser um remédio. E depois que a gente superar tudo isso aqui, todas essas dores, todos os traumas que a gente viveu, vamos ser um remédio para curar outras pessoas. Nós vamos transbordar em outra pessoa, ou seja, você vai dar o seu testemunho para uma outra pessoa, vai dizer, uma outra pessoa que está passando pelo mesmo processo do que você, vai dizer: não, siga firme, que eu venci, você também vai vencer. Vai segurar nas mãos dele, eu te ajudo, eu oro por você, eu peço ajuda por você e eu vou te ajudar, vou te mostrar o melhor caminho, porque você tem experiência. Então a experiência que faz com que você cresça, a experiência que faz com que você aprenda a andar de bicicleta, né? A primeira a gente começa caindo, mas depois a gente começa a andar, e às vezes até só com uma mão, né? E no segundo passo, quando a gente entende quem eu sou, gigante nenhum fica de pé diante de mim. Tenha clareza, se examine, ore, peça ao Espírito Santo, abra seus olhos para você enxergar o seu potencial. Para onde você quer ir? Aonde você quer ir? Onde você quer chegar? Aí depois a gente age. Né? O último passo foi a superação, né? E o que a gente deve fazer? Faça uma análise. Qual hora você funciona melhor? Eu funciono melhor a partir de meio-dia para tarde. Qual horário você já cumpriu todas as suas tarefas? Você já foi para o trabalho? Então, qual hora que você pode sentar? Por exemplo, eu quero ser escritora. Qual hora você pode sentar e no livro escrever, no computador escrever um parágrafo? Qual horário? Não, qual horário você pode reservar para Deus?
para fazer a meditação da palavra? Qual horário você pode reservar para ver no YouTube uma aula de violão? Então você precisa ver tudo isso. As pessoas costumam dizer aí que a gente tem que fazer. Eu vejo muito dizer, você tem que fazer seu devocional às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas você não pode, não tem condições de fazer. Então você vai deixar de fazer porque você disse que você tem que fazer 5 horas? Não, você tem que fazer de acordo com o seu momento. Agora é necessário que você faça, que você tenha esse tempo com Deus, que você reserve um tempo na sua vida, na sua agenda, para fazer isso que você precisa fazer. A gente precisa fazer isso. Mesmo ela sabendo... Meu Deus, parecia que a luz estava apagada. Mesmo ela sabendo que na sua frente tinha o obstáculo, ela obedeceu. Ela obedeceu, não foi a minha, ela obedeceu a Deus. Então, ela recebeu a promessa dela. Por quê? Porque ela, mesmo com medo, você viu que ela fez igual a ninja, mas ela seguiu em frente, ela obedeceu. Então, a gente vem colocar, né, ter esse ato de fé, mesmo sabendo que no nosso caminho vamos ter obstáculos, vamos enfrentar desafio, que a gente venha colocar em prática tudo isso que a gente viu aqui, né, e tudo que a gente tem aprendido na igreja, tudo que a gente tem aprendido com a vida mesmo, que a gente venha colocar em prática, obedecendo as promessas de Deus, obedecendo o que Deus ele nos fala, para poder a gente conquistar a promessa de Deus, para que a gente possa viver o propósito de Deus nas nossas vidas e até os nossos próprios propósitos, para que a gente alcance a salvação. Não fique parado aqui, ó, nas dores. Supere cada desafio que encontrar pela sua frente. Porque só dessa forma você vai viver o melhor de Deus na vida de vocês. Só dessa forma vamos conquistar toda a promessa de Deus. Não só de viver com Ele no céu, mas enquanto a gente temos vida aqui na terra, Deus disse que a gente vamos viver o melhor. Vamos comer o melhor. Obedecendo, a gente come o melhor. Ela obedeceu, vai receber um bis aí. Eu não quero receber um bis aí, ó. Então, porque ela obedeceu, sabia que na frente tinha um grande desafio, que ela precisava, mas ela precisava continuar em frente. Então é isso a aula de hoje, que a gente vinha receber as promessas de Deus. Para a gente receber essas tais promessas, a gente precisa agir, a gente precisa ter clareza, a gente precisa agir e superar, para que a gente possa chegar aqui, ó, nas promessas. Amém? Amém. Então, a paz do Senhor fique com todos vocês, e vocês que estão em casa também. Vocês coloquem em prática tudo isso que vocês viveram aqui, vocês vivenciaram. Façam a autoanálise de vocês. Coloquem nas folhas quais habilidades, o que é que você tem na sua mão. Faça uma autoanálise e entenda que não é de uma forma rápida. Você demora um tempo para a gente se autoconhecendo. Então, ó, o que é que eu sei fazer hoje? Hoje eu sei fazer isso e tal. E trace o caminho, orando, pedindo a Deus clareza e haja. Não fica só querendo receber as promessas de braços cruzados. Mas entenda e supere todo e qualquer desafio para você alcançar as promessas de Deus na sua vida. A paz do Senhor, fica com Deus. Tchau. Yeah.